que é que acontece? Vamos agora, já demos todo o embasamento teórico, como é que funciona, como é os podcasts. Vamos entrar agora em uma etapa, né, que a gente chama de etapa mais prática. Você vai entender como você pode estar criando o seu primeiro podcast. Então, nós vamos mostrar agora um passo a passo. Primeiro ponto, o áudio e vídeo ok, né? Primeiro ponto, escolha do tema. Então, o que é que acontece? Você precisa escolher, definir um tema para trabalhar um podcast. Então, são algumas etapas que a gente elaborou que são fundamentais para criar, para poder aplicar esses podcasts. Então, escolha o tema. Outro ponto importante, defina os participantes. Eu vou já fazer uma demonstraçãozinha na ferramenta aqui, como você pode estar fazendo. Antes disso, eu vou só lhe mostrar como funciona esse espaço. Então, escolha o tema, defina os participantes. Por que você tem que definir os participantes? Pode ser uma entrevista. Se for entrevista, você vai ter que dizer quem é que vai ser o entrevistado, quem é que vai aplicar a entrevista, né? Se for um debate, quem vai fazer cada parte. Se for um podcast, uma apresentação de trabalho, você tem que definir quem vai fazer cada etapa, quem vai estudar, quem vai gravar o áudio, quem vai fazer, por exemplo, uma edição. Então, você precisa definir quem vai trabalhar em conjunto para a criação desse podcast, definir os participantes. Então, existem casos que podem ter vários participantes, é muito comum isso. Se for um podcast que você, professor, vai aplicar, é mais simples, né? Você tem basicamente um único participante. Outro ponto é para criar roteiro. Que É. roteiro é esse? Quer falar, professor Leonardo? Pronto, essa parte do roteiro, atenção aí para você, ó. Presta atenção. O professor Rafael mencionou, escolhe o tema, a temática que você vai trabalhar no podcast, define os participantes e vem para o roteiro. Esse roteiro, ele serve também como base para você que quer, por exemplo, gravar videoaulas. Quais são os 5 passos? É um roteiro que é um roteiro mental que você pode colocar em prática também. Quais são os 5 passos? Primeiro, a apresentação. É de extrema importância que, quando você vai iniciar um podcast, você se apresente. Opa, aqui é o professor Leonardo da Tietuca, tudo bem com você? Então é interessante que tenha essa apresentação. Se for o aluno também se apresente. E assim sucessivamente. Se na etapa 2 de definir os participantes tiver mais de um professor, tiver você e um palestrante, você se identifica, a outra pessoa se identifica. Então, a apresentação, ponto-chave. E agora, pessoal, vem a segunda etapa do roteiro, que eu chamo de super promessa. Essa é a parte mais importante de todos. Como assim, professor Leonardo? Mais importante até do que o conteúdo? Sim. Importante em que sentido? É nessa super promessa que você vai conseguir chamar a atenção do seu público. Se seu público são seus alunos, é aquela frasezinha chave que você vai chamar a atenção dos seus alunos. Por exemplo, neste podcast, no episódio de hoje, eu vou ensinar como é que você faz, aí você coloca, pega o A e transforma em B. Você fala o que é que você vai realmente ensinar e tem que ser algo que chame a atenção do seu público. Por isso que o nome é super promessa. Recapitulando, eu apresento, faço uma super promessa, que é exatamente o que é que vai ser trabalhado nesse podcast, depois vai para a terceira etapa. A terceira etapa é o conteúdo. O conteúdo é o conteúdo que você vai trabalhar, se vai ser um conteúdo extra, se vai ser um conteúdo de revisão para a prova, fica realmente a seu critério, é a parte realmente de conteúdo puro. Terminou o conteúdo, vem para a parte de recapitulação. No podcast de hoje, você viu como faz isso, aquilo e depois isso. Você faz uma recapitulaçãozinha bem rápida e, por último, vai para o fechamento. O fechamento é o que, anota aí, o que eu chamo, professor Rafael e outros professores, de chamada para ação. Toda vida que você encerrar um podcast, quando vai fazer o fechamento, você tem que pedir para o seu público, para o seu aluno fazer alguma coisa. Seja, ó, terminou esse podcast, você pede para ele, abre a página tal, resolva determinada atividade, encerrou, vai encerrar o podcast, pede para ele assistir o próximo podcast, vai encerrar o podcast, pede para ele fazer determinada ação. Por isso que o fechamento é chamado de
chamada para ação. Você não pode simplesmente, depois que fazer a recapitulação dos assuntos abordados naquele podcast, encerrar. Você tem que pedir para o seu aluno fazer alguma ação. Tem que chamar ele para alguma coisa. Então, são 5 passozinhos que, fazendo comparativo, da mesma forma que você trabalha para o podcast, tem como utilizar esses 5 passos também na roteirização das videoaulas. Pode continuar, pessoal. Isso. Vamos concluir o passo a passo e vamos mostrar na prática como você pode estar criando na parte mais ferramental. Então, vamos mostrando a metodologia, a parte da estratégia e vamos já para a tecnologia, para a ferramenta. Um ponto importante, ponto 4, é a questão do ensaio. Então, faça o ensaio para a gravação. Então, percebam que o ensaio ele é muito importante para evitar aqueles problemas de esquecimento. Então, você esqueceu um determinado trecho, ou os próprios alunos, quando você vai aplicar, vai pedir para que eles produzam o podcast, então sempre peça para eles fazerem algum tipo de ensaio, né? Então, pode ser que exista aquela ansiedade, pode ser que exista aquele nervosismo, então ensaiar elimina, né, essas situações que acontecem quando a gente está produzindo alguma coisa. Então, é muito importante. No ensaio, você pode perceber problemas no roteiro também, identificar alguns possíveis ajustes. Então, o ensaio é fundamental. Treina a oralidade também. Quanto mais você falar, mais produzir, você está treinando a sua oralidade. Então, tudo isso é importante para que você tenha um podcast, não seja aquela gravação que no final você tem que fazer muitos cortes, né, para que tenha um conteúdo final bem produzido. Então, quanto mais ensaio, mais você pensar, você ensaiar, mais você vai ter uma produção final bem construída. Faça a gravação no ambiente adequado. Isso aqui parece coisa simples, mas tem sua devida importância, né? Importante você e também dizer aos alunos para utilizar um ambiente adequado para a gravação, né? Onde vai inicialmente que sala eles devem gravar, dar uma orientação na questão de tentar procurar ambientes que tenham pouco ruído para não ficar aquele áudio que a gente fica escutando ruídos externos, sons externos. Então, oriente eles para não pegar espaços que tenham muitos ruídos, que seja um local adequado, que eles pensem também no espaço antes de gravar, não seja em qualquer local. Por exemplo, no meio da rua pode estar passando uma moto, pode estar passando um carro, um exemplo aleatório. Então, pensar onde vai ser o local. Então, esse local facilita também os ajustes na hora de edição, né? Aqueles cortes que a gente tem que fazer porque tem um problema de um ruído externo que você não planejou o local adequado, né? O local específico. Outro ponto, ponto 6, ou passo 6, realize as edições. Essas edições são alguns ajustes para deixar o podcast mais agradável. Você pode estar colocando uma música de fundo. Perceba que o podcast é só o áudio. Então, você pode colocar alguns elementos para chamar mais a atenção. Então, se você está numa entonação mais, não sei, dependendo do conteúdo que você está abordando, você pode botar uma música de suspense, você pode dar uma música mais animada, você pode trabalhar a entonação colocar alguns áudios dentro do seu podcast. Então, ele vai ficando bem mais construído, bem mais elaborado. As edições, você pode trabalhar cortes, fazer cortes de trecho que não ficou legal. Você pode colocar efeitos, né? Eu vou já mostrar na ferramenta, existem efeitos de palmas, existem alguns efeitos que você consegue inserir para deixar um podcast mais legal, um pouquinho mais lúdico, né, digamos assim, não ficar nada tão formalizado, tão formal demais. Então, aproveite, na edição, você dá aquele tchan no seu podcast, você deixa ele bem mais agradável de se escutar. E, por fim... Só uma dúvida, pessoal. Só uma dúvida, por gentileza. É o seguinte, você e eu, nós vimos exatamente mencionando sempre que o podcast nada mais é do que um arquivo de áudio. É um áudio que, de repente, eu pego meu smartphone e faço aqui a gravação e tem um áudio. E por que, então, se o podcast simplesmente é isso, por que eu preciso ter uma ferramenta específica? Porque eu não utilizo, por exemplo, o WhatsApp. E no WhatsApp eu vou criar meus conteúdos e mando o conteúdo para o grupo dos alunos, ou mando esse conteúdo para um Google Classroom, para um Moodle.
por que tem que ter uma ferramenta específica? Por que seria? É que vamos deixar para o pessoal tá tudo ok, né? O áudio. Então, essa questão do Porque eu, complementando aí que o professor. isso, Oi, professor eu tô- Leonardo. isso. Por quê? Por que isso? Uma pergunta. Por que isso? Por que não? Por que utilizar uma ferramenta específica, que nem foi mostrado, de plataforma de criação como o Spreaker, SoundTrap, e por que eu não posso utilizar o WhatsApp, então? Poderia responder? Quer que eu responda ou vamos esperar o. Isso, isso. Não, pode responder. Pensei que estava. Ok. É, a questão do WhatsApp, às vezes tem muitas pessoas que querem recorrer tudo que faz com o WhatsApp, né? E às vezes a gente tenta desmistificar essa ideia, né? Pode ser que você consiga usar de forma positiva, mas sempre tem algum tipo de risco, né? E aí vai muito de se você conseguir utilizar bem. Mas o podcast no WhatsApp não é ideal tanto pela questão, existe na plataforma, podcast não é só um áudio, uma gravação de voz, você precisa colocar alguns elementos de edição para deixar ele mais agradável. E na plataforma que você cria, você pode estar fazendo isso. Ah, mas eu posso pegar o recurso final e botar no WhatsApp. Não é legal também, porque no WhatsApp a conversa vai descer e o podcast vai ficar por isso mesmo. Então, existem plataformas que são bibliotecas de podcast, onde você deixa lá tudo devidamente arquivado. Então, eu posso colocar um assunto lá sobre um exemplo sobre tecnologias educacionais. Aí eu crio um tópico lá, gamificação. Dentro de gamificação, eu posso criar vários episódios sobre gamificação. Então, quando um determinado aluno, quando uma determinada pessoa quiser escutar um podcast, ele pode ir lá por assuntos, por temas, eu posso organizar dentro da plataforma. No WhatsApp eu não consigo fazer isso, fica tudo solto. Depois que a conversa descer, o podcast morreu. Então, na plataforma, a gente tem a organização do conteúdo para ter uma entrega mais produtiva. O aluno escolhe de acordo por assuntos, de acordo com a organização que você criou. Então, eu vou lá no assunto X e eu vejo aquele episódio que eu quero escutar no podcast. Já no WhatsApp, a gente perde essa organização. O WhatsApp fica completamente desorganizado. Então, esse é o ponto de não utilizar um podcast dentro do WhatsApp, porque depois que a conversa desceu, o podcast sumiu, já era, perdeu aquele conteúdo, e você não quer perder aquele conteúdo que você produziu. Então, coloque numa plataforma para que ele fique completamente organizado por episódios, por séries, por assuntos, você cria de acordo com o seu gosto. Então, é exatamente por isso. Além da edição, o WhatsApp, se você, professora, for criar o seu podcast, você ia ter que recorrer a uma outra ferramenta terceira para importar esse arquivo do WhatsApp, fazer a edição, então, um processo muito trabalhoso. Então, tem ferramentas próprias, específicas, que você, rapidamente, você consegue editar e cortar trechos. Com o mínimo conhecimento de tecnologia, você consegue cortar trechos do seu áudio e deixar o seu podcast pronto. Dá para fazer isso no WhatsApp, né? A parte de produção até daria, mas você teria uma dor de cabeça muito maior, porque você precisaria usar outras ferramentas para poder produzir um podcast, enquanto você pega uma e você consegue ter esse resultado. Então, entra a questão também da otimização de tempo e de recursos. Então, não recomendamos você produzir no WhatsApp por isso. E aí, o outro ponto final, para a gente ir para uma demonstração, como é que você pode estar fazendo isso, é a publicação, que é exatamente o que eu falei. Você publicar, o que é isso? Disponibilizar na plataforma para os alunos. Você colocar para que esse conteúdo ele seja encontrado e da melhor forma possível. Que também não recomendo o WhatsApp, porque depois que a conversa desceu, sumiu. Então, nessas bibliotecas, nessas ferramentas, você pode publicar até naquelas plataformas que nós já mencionamos, o Spotify da vida, você pode estar publicando no Spotify, você pode estar publicando no Deezer, você pode pegar o link que depois que o podcast foi produzido e colocar até mesmo no Google Classroom da vida. Então, percebam que a publicação é a etapa final. Em que plataforma
seu recurso, o seu áudio vai ser encontrado. É exatamente isso que é a etapa que finaliza a produção do podcast. Ok, professor Leonardo? Ok, vamos lá para a prática agora. Vamos fazer agora uma demonstraçãozinha. Como é que você pode estar criando, né, já que falamos tudo isso, como é que você pode estar criando o podcast. Só um ponto, enquanto o professor Rafael vai compartilhar uma telinha com vocês, não se preocupem com o procedimento, preste atenção no passo a passo que ele vai fazer, porque depois, além do slide, a gente vai compartilhar também um tutorialzinho com passo a passo para fazer essa criação, essa construção, conforme o professor Rafael está fazendo. Então, a gente vai compartilhar os dois arquivos com vocês, o slide e esse passo a passo. Então, nesse momento, você acompanha só para ter essa noção de como é que faz a criação. A gente vai sair da parte metodológica, o que é um podcast, como é que aplica no processo de ensino-aprendizagem, quais são as plataformas de distribuição, as plataformas de criação, para ir um pouquinho mais para a prática agora. Ok, pessoal, Rafael? Está conseguindo ver aí, professor Leonardo? Estou. Tela do celular, tá ok? Isso, ok. Tá do smartphone agora. Pronto. Essa ferramenta é uma das que nós mencionamos que é o Spreaker. Você tem que logar nela, né? Eu já estou logado aqui dentro da plataforma, mas você tem que logar. Um procedimento bem simples. Caso você já tenha o Gmail, que possivelmente você, professor, já tem, é só logar e ele já vai entrar dentro da ferramenta. O que é que acontece? Como a gente pode estar criando esses podcasts? Tem um íconezinho, um menuzinho embaixo, que tem o nome podcast. Aqui você cria a sua, como se fosse a sua biblioteca. Você pode colocar aqui bibliotecas por assuntos. Então, eu posso colocar, por exemplo, o mesmo exemplo que eu até tinha usado, gamificação. Na categoria, eu coloco educação. Aqui eu posso colocar uma descrição para quem vai ler no podcast. Eu estou criando como se fosse a biblioteca, onde eu posso lançar os podcasts dentro dela. E aqui eu posso colocar uma descrição, né, o que é que você vai encontrar nessa biblioteca. Assuntos, assuntos falando, vou resumir, né, sobre gamificação. Vou resumir aqui. Você pode colocar dados do Twitter, o seu site, Skype, alguns dados complementares. Então, não vou colocar. Você pode estar colocando também uma imagem que faça referência à sua biblioteca de podcast. Eu também não vou colocar e gravei. Quando eu faço isso, ó, percebo que eu tenho, eu vou até apagar aqui para não confundir. Aqui essa aqui era a que eu já tinha. Vou deixar aqui, tem que entrar dentro dela para apagar, não tem problema nenhum. Eu já tinha duas bibliotecas e eu estou com uma terceira, gamificação. Então, eu já criei essa biblioteca, eu entro dentro dela e ela me diz, ó, que gamificação está vazia. Eu não tenho nenhum episódio. Então, essa estratégia de criar essa biblioteca é uma estratégia de organização. Então, eu posso clicar em gravar, aqui no botãozinho vermelho embaixo, ó, eu não tenho nenhum podcast ainda, e aí ele está me dizendo que eu posso transmitir ao vivo. Eu vou já falar o que é isso, então eu vou colocar mais tarde, certo? Essa telinha aqui é a telinha básica para poder criar o seu primeiro podcast. É uma ferramenta bem simples. O que é que você pode estar fazendo? Aqui embaixo é o microfone. Então, aqui a telazinha, quando está em off, quer dizer que o smartphone, o equipamento, ele não está captando nada, nenhum tipo de áudio, né? Quando eu clico em on, ele está captando. Eu posso também usar esse botão, ó, toque e fale, porque tem pessoas que gostam de tocar, falar, depois soltar. Se eu quero ficar contínuo, eu já clico em um. Eu parei, terminou o podcast, fica em off. Esses recursos aqui no meio, esses recursos no meio são efeitos que já vêm pronto dentro da ferramenta. Então, eu posso clicar nele, esses efeitos, né? Que tipo de efeitos são esses, né? Tem palmas,
tem um efeito de como se fosse bater numa foto. Então, são alguns efeitos bem legais que você consegue incrementar dentro do podcast que você gravou. Então, eu vou gravar um exemplo aqui bem básico, podcast. Eu clico aqui no botão vermelho, aí eu vou clicar, temos ao vivo e gravar. Vamos clicar no botão gravar. E aí, eu clico no on, microfone se ativado, e perceba que o podcast está sendo gravado. Eu posso, mesmo que eu estou gravando, eu posso já inserir alguns recursos, eu posso botar uma palminha, certo? Eu acho que vocês não estão escutando essa palminha, porque não está sincronizado o áudio do meu smartphone, mas eu posso inserir elementos aqui no podcast. E aí eu estou gravando, esse aqui é o podcast, eu sou o professor Rafael, terminei, gravei tudo que eu tinha, clico em pause e depois no botão do stop, certo? Então, quando eu faço isso, gravação terminou com sucesso, bem simples, bem prático essa ferramenta, o Speaker para gravar podcast. Então, eu posso escutar, ver como é que ficou, certo? Eu posso ouvir o podcast. Tá tudo bonitinho aqui, ó, o que eu gravei. Ah, pessoal, eu não gostei de alguns trechos específicos do meu podcast. Você vem aqui em editar, ó, e tem toda a etapa aqui, ó, embaixo, ó, tudo aqui embaixo. Por exemplo, eu quero cortar do minuto 18 do segundo, perdão, 18 ao segundo 20, ó. Eu boto aqui no 18, clico começar aqui, eu vou arrastando aqui até o segundo 20 e boto terminar aqui. Aí eu venho recortar. Ele pergunta: você quer excluir a seleção que você selecionou? É óbvio. Ou você quer manter ela? Ou você quer só ela? Eu quero excluir. Então, clique em excluir. Pronto, fiz meu corte. Os cortes que eu achei necessários no meu podcast. Terminou? Clique em OK, guardar alterações. E aí, vamos para a etapa final de compartilhar. Então, para compartilhar, eu já criei a biblioteca gamificação. Aí ele me pede o nome, o título do episódio, por padrão ele fica episódio 1. Aí você pode estar mudando o nome, vou deixar. Qual a biblioteca? Eu deixo gamificação, qual a biblioteca de podcast. Eu posso colocar uma descrição mais detalhada do assunto desse podcast. Ah, é um debate sobre o assunto XYZ, é uma palestra, é um áudio do YouTube, né? Então você coloca que informação você vai ver nesse podcast. Você pode botar uma foto também, anexar, e aqui há algumas informações a mais. Você pode compartilhar ele, ó, o seu episódio no Facebook, no Twitter, no YouTube. Tem muito recurso legal dessa ferramenta Speak. Configurei tudo, clico em Upload. Aí ele está fazendo um upload do meu podcast para a plataforma. Depois que eu editei, agora ele está disponibilizando. Ele deu uma mensagenzinha, ok. Eu vou vir aqui em podcast, ó, podcast, gamificação, e ele está aqui bem guardadinho. Episódio 1, gamificação. Perdão, gamificação. Você pode também jogar ele por aqui mesmo para outras plataformas de distribuição. Ó. Eu quero colocar no Spotify, eu quero colocar sei lá, numa outra plataforma, Google Podcast, por exemplo. Então, você pode jogar para outras plataformas de distribuição também. Ou pode deixar no próprio Spreaker. Então, meu podcast está aqui gravado, bonitinho. O que é que você pode estar fazendo mais, professor? Tem essa setinha aqui, que é o compartilhar. Ó. Você pode pegar esse link, pode mandar pelo WhatsApp, você pode copiar o link, ó, como eu fiz, para mandar no Google Classroom. Então, você coloca lá na aula extra, coloca lá o link do podcast. Então, quando ele clicar, vai vir para o Spreaker, não precisa logar para escutar um podcast, e aí ele escuta o podcast da aula. Então, percebam que é bem simples, bem legal e bacana de criar um podcast nessa ferramenta. E aí a gente enxerga essas diversas possibilidades que a gente consegue utilizar. Legal? Ok, professor Rafael. Só recapitulando, não foi mostrado o passo a passo de instalação e algum detalhe a mais, conforme eu já havia mencionado, vocês vão ter acesso a um tutorial com esse passo a passo, até porque o que o professor Rafael fez agora foi
ele espelhou o smartphone dele, então não tem como ficar a imagem grande e nítida, porque esse aplicativo é do próprio smartphone. Então, até respondendo uma pergunta do Antônio Luiz Julião, né, em que programa eu posso criar o meu podcast? A gente até já havia citado vários programas, como Spreaker, Soundtrap, Anchor, dentre outros, que vocês vão ter acesso à especificidade de cada um, mas o tutorial com passo a passo da ferramenta para que vocês possam criar, a gente vai compartilhar, porque aí fica mais fácil depois. Terminou o webinário, vocês terem acesso ao tutorial e ver como é que faz a utilização. Até outra pergunta do professor. Está bem, é possível baixar a ferramenta para começar a utilizar agora, né? Então, você pode já de imediato colocar na sua lojinha virtual do seu smartphone, colocar o nome da ferramenta e já utilizar. Com o embasamento que foi mencionado hoje no webinário, desde a fundamentação do que é um podcast, quais são as plataformas de distribuição, como aplicar no processo de ensino e aprendizagem, e o como criar um podcast, o professor Rafael fez um overview, um procedimentozinho rápido, que vocês vão ter mais detalhes no tutorial, você amanhã já consegue aplicar com seus alunos tranquilamente. Ok, professor Rafael? Ok. Vamos fazer uma transmissão. Tem como eles terem acesso? Deixa eu colocar. Isso aqui que eu vou mostrar agora, pessoal, a gente a gente já está entrando aí no final, dos momentos finais da nossa live, né? Já estamos aí com aproximadamente 1h30. E aí eu queria mostrar uma outra possibilidade, que é fazendo uma live, né, através do podcast. Então eu posso produzir um podcast através de uma live, onde eu disponibilizo o link e as pessoas podem entrar dentro desse link e escutar o que é que eu estou falando no meu podcast, né? O meu áudio, o que é que eu estou produzindo em tempo real. Então, eu vou criar aqui um exemplo para que vocês vejam como é que funciona. Só um instantinho. Então, nesse exato momento, o professor Rafael ele vai criar, você de repente fazendo um comparativo. Você, hoje, a aula de hoje, eu não vou utilizar de maneira síncrona o Google Meet, nem vou utilizar o Teams ou o Zoom. Eu vou criar uma rádio digital na qual posso ter um ou mais participantes, os outros são ouvintes, e naquele momento, o que vai estar em discussão vai ser exatamente o áudio. Então, existe essa possibilidade também. Lembra naquela aplicação que vocês podem utilizar o podcast nessa parte também de entrevista, de repente pode trabalhar em conjunto com você, professor, com a outra professora, colega sua de outro estado, de outro país, e os seus alunos como se estivessem todos sintonizados naquela rádio. Eles vão estar escutando aquela transmissão específica. Então, é uma outra forma fantástica que eu utilizo e meus alunos gostam bastante, né? Então, para mudar um pouquinho, os alunos de hoje gostam muito um pouco mais de algo um pouco mais diferente também. Às vezes eu saio um pouco do Google Meet e crio alguns outros recursos, alguns meios de transmissão, como se fosse uma espécie de rádio digital. Ok, pessoal, Rafael? Então, por exemplo, o episódio 2, eu não quero fazer só gravado, eu quero fazer em tempo real. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Transmita ao vivo. Então, eu já estou gravando. Vou pegar esse link aqui e vou disponibilizar. Só um instantinho. Vai disponibilizar onde? No chat? Eu vou colocar o link aqui no chat, só um minutinho, né? Só para você ver, eu vou colocar aqui para que vocês vejam o link. Pode até colocar mudo o microfone, né, do webinar e falar para que eles possam escutar. Vamos disponibilizar. Só um instantinho. Coloca no chat, coloca. Pode colocar, professor. Pronto, pessoal, eu disponibilizei agora um link no chat, certo? Para que vocês possam
também acompanhar. Então, um procedimentozinho simples também com a ferramenta que o professor Rafael mencionou, né? E vejam que tem aí episódio 2, gamificação. E o professor Rafael já pode começar falando, né? E vocês escutarem essa transmissão que ele está fazendo agora. É um outro processo muito show, muito bacana que pode ser realizado, de uma maneira diferente. E outra, ela pode acontecer também uma interação. Seus alunos, de repente, pode deixar seus comentários no chat abaixo. Obviamente, aí tem essa particularidade. Para eles deixarem um comentário, eles teriam que só fazer um cadastrozinho com o nome e e-mail na plataforma. Mas se forem apenas para escutar o que está acontecendo ao vivo nessa transmissão, eles não precisariam. Então, está acontecendo aqui, ó, a live, né, a live de podcast. Então, esse link pode ser disponibilizado, né, em N plataformas, inclusive no Classroom. E aí, está acontecendo aqui, ó, como o próprio nome diz aqui, ó, live. Então, está em tempo real, eu estou gravando aqui na ferramenta e essa é a tela que os alunos, né, que vocês devem estar acessando nesse momento. E ele vai dando um tempinho do podcast e vai dando algumas informações. Então, uma ferramenta, um recurso fantástico, que é exatamente utilizado para fazer lives em formato de podcast. Então, muito legal essa plataforma Spreaker para você estar aplicando com essas estratégias que a gente elaborou e está disponibilizando exatamente hoje nesta live. Ok, então foram essas duas ações bases, né? Tanto como é que cria um podcast, uma partezinha mais simples, né? Que você vai ver o passo a passo no tutorial, e essa outra forma, que de repente você pode criar a sua aula, você pode de repente fazer uma revisão, fazer um outro tipo de aplicação, um conteúdo extra, numa transmissão ao vivo, na qual de repente você, professor, basta estar com o celular e falando, e seus alunos em tempo real assistindo e interagindo no chat. É uma outra possibilidade também, e depois você pode gravar aquele áudio e ficar como podcast também. Então, são duas ações fundamentais.